sou Viviane, da Secretaria de Educação, estou aqui novamente para conversar com Euclides, psicólogo há mais de 18 anos aqui em Londrina, foi docente durante muito tempo na Unifil, no curso de Psicologia, e a gente retoma aqui a nossa conversa, né? Como nós havíamos falado no último encontro, nós trabalhamos um pouquinho a questão da segurança material, da segurança relacional, e hoje a gente vai dar continuidade. Vamos conversar um pouquinho, Euclides, sobre a questão da crise afetando o relacionamento, por exemplo, entre casais, né? A gente sabe que maior tempo de convivência pode gerar algumas incompatibilidades, digamos assim. Mas a crise também pode ser uma oportunidade para melhorar as relações familiares. O que você pode falar para a gente sobre isso? Boa tarde, Viviane. Bom, nós estamos pensando a crise, né? E agora você me questiona sobre as oportunidades nessa coisa do relacional, da ligação entre as pessoas, não é? Ela já está surtindo, fazendo muito efeito. Teve notícias, eu não sei se são muito confiáveis, mas enfim, teve notícias de que o índice de divórcio subiu naquela cidade da China, onde começou, né? Isso é possível? Por que pode estar acontecendo alguma coisa dessa? E o que eu consigo pensar relacionando essa questão das separações ou dessa questão que você falou? Será que pode também ser uma oportunidade da gente reformular as nossas prioridades, os nossos valores? Eu acho que, sem dúvida, toda crise ela é um divisor, né, de águas. Você vê que a crise vem da medicina, né? A palavra. E significa um momento tal que divide dois pontos, que ele é dramático e vai sair para a cura ou para a morte, né? Então, o paciente entrou em crise e vai ser socorrido, e daí ele vai para a cura ou para a morte. Quer dizer, tem esses dois vértices também nessa situação, em qualquer outra crise, né? E eu consigo pensar, não é algo estatisticamente validado, mas eu consigo pensar em algumas lógicas que dão alguma luz sobre o que pode estar acontecendo, né? É fato que, pela própria experiência desse contato, dessa proximidade, eu vou retomar uma coisa que tinha dito na nossa conversa anterior, né? Eu estava com toda a minha energia dividida pelo mundo e as relações íntimas, elas podem ocultar diversas facetas, tanto as boas, não é? Que em um grau pequeno, eu convivo lá muito pouco tempo com a minha mulher e, de repente, tem coisa ruim, mas que eu nem dou bola porque eu saio às 6 horas da manhã, trabalho, me divirto, vou almoçar separado, a hora que encontro ela também está mostrando o melhor dela, né? Eu também chego em casa mostrando o melhor de mim. E a gente não consegue sustentar a vida mostrando só o melhor de si, ainda mais quando o dia todo você passa do lado da mulher, ou a mulher passa do lado do marido, ou o parceiro, né? Os parceiros passam um do lado do outro. A gente não sustenta o mostrar o melhor de nós o tempo todo. E na intimidade que a crise coloca, então esse contato se radicaliza e as expressões do melhor e do pior também se radicalizam. E com os filhos também. Eu vejo muitos pais que não aguentam mais, nem queriam ter filhos, né? De hora que chegam diante de uma situação dessa, que veem a intensidade de demandas que a relação propõe. Então, veja, entramos nesse contato, nessa imersão, e nós temos dois caminhos, né? Geralmente a gente tem boas relações e elas divididas com esse mundo de atividades que a gente tem, que é a vida cotidiana, né? A modernidade,
A contemporaneidade nossa exige que a gente realize várias coisas. Eu estou satisfeito com tais e quais coisas, né? E se eu não estou gostando muito da minha relação, da minha vida íntima, familiar, isso pode ser compensado com várias outras coisas que eu estou fazendo lá fora. Então, eu vou mantendo, suportando essa vida. Quando eu radicalizo esse contato, eu tô sem essas conquistas que estão lá fora. E eu tenho ou que criar novas conquistas e novas vivências prazerosas nessa intimidade, ou eu não vou resistir, minha expectativa em relação a essa relação com o parceiro, com a família, não se contempla e eu vou querer sair dessa relação. A pandemia traz essa reflexão, né? Que confronta a gente com a finitude, com a impotência, com não tem tempo, pode não dar tempo de fazer as coisas, a gente vai jogando a vida sempre para frente, sempre acha que o tempo nunca acaba, né? E a pandemia confronta isso. Então, eu estou vivendo infeliz com a minha família e eu não vou perder mais tempo porque eu posso morrer amanhã. Esse é um aspecto e que leva a possíveis e prováveis dissoluções de relações. O outro aspecto é assim, eu estava correndo no mundo e tendo conquistas e trabalhando e não ou não tanto conquistas, mas desfrutando de uma série de impressões, sensorialidades, diversões, que agora eu estou dentro de casa sem nada disso e os valores que a vida me colocavam como sendo compensadores não existem mais. Ou eu encontro valores compensadores nessa vivência familiar, ou eu dissolvo a vivência familiar. Nesse sentido, a oportunidade aparece, né? Bom, esses valores que eu estava tendo, eles são realmente valores nobres, virtuosos, ou são coisas fugazes e que estava passando a vida? E essa família tem valores virtuosos? Essa construção que a gente falou de fazer de conforto, de relação de apoio, de grupo, de time, é gostoso de fato? Pode ser amplificado? Então, aí a crise pode levar uma pessoa a definir pela vivência familiar. E redescobrir valores naquilo e se agradar desse contato, né? E reformular esse contato e se melhorar. Eu diria que o jogo aí tem uma ligação direta entre expectativa, não é? Expectativa do que eu gostaria de ter e daquilo que eu tenho de fato. Então, uma pessoa que tem muita expectativa, eu vou representar mais fisicamente, né? Eu tenho muita expectativa de que meu companheiro, minha companheira seja maravilhoso, engraçado, trabalhador, disposto, bonito, bonita. E a realidade que eu tenho é muito abaixo da minha expectativa. E a gente pode dizer que expectativa, idealismo e ideal nosso, o ideal em geral é a mãe da depressão, da frustração. Então, se a minha idealização é desse tamanho e a realidade é desta, a crise pode me induzir a pensar, bom, será que essa minha expectativa é compatível com a vida, com o meu potencial, ou eu fui inserido na vida com uma expectativa desse tamanho fantasiosa? Daí não tem relação que sobreviva. A crise pode trazer isso. Bom, essa expectativa é fantasiosa, eu preciso baixar minha expectativa. E preciso olhar para a minha vida familiar e ver se essa família tem valores que eu não estava olhando. Eu começo a ressignificar e valorizar
essa convivência, então isso pode dar o efeito contrário. Eu posso inaugurar um time muito melhor, não é? E o contrário também é possível. Eu tenho uma expectativa muito baixinha, lá nem precisava tanto, mas a vivência familiar é muito boa. Bom, esse não tem muito problema, não é? Porque com a relação, porque baixas expectativas, tudo é mais agradável, tudo mais suportável, tudo tá bom, tá suficiente, né? Essa ideia de suficiência, não é nem o melhor nem o pior, é muito boa. Então, eu vejo que a crise tem esse potencial. A gente pode se reinventar, pode ressignificar as outras pessoas que estão do nosso lado, pode ressignificar os valores. Ah, eu estava dando um valor a trabalhar bastante e compensar as minhas tristezas, ou a minha ideia de que eu não sou muito amado, ou então eu preciso me agradar muito de potência, né? Eu quero ser muito potente e ofereço às pessoas um carro maravilhoso, jantares maravilhosos, festas maravilhosas, né? E a gente pode, diante de uma crise dessa, pensar, bom, e a intimidade, onde que fica, né? E quem que vai me validar como ser e não como ter, não é? Quem vai me validar como pessoa que é gostável e não como uma pessoa que é útil, potente? Quem vai me validar? Quem valida isso é a intimidade, não é a sociedade. A intimidade valida que eu sou gostável. A intimidade, o olho do outro que me diz quando ele ri de mim, por alguma graça que fiz, que diz, é confortável viver ao seu lado. É a intimidade que diz isso. Não é 10 pessoas num jantar que eu paguei que me dão a verdade de que eu sou gostável. Dão a verdade de que eu sou potente. Isso é muito gostoso, não é ruim, né? Mas não é suficiente para sustentar a vida emocional. Não é suficiente para aquela hora que, quando eu estiver na cama, enfermo, no hospital, morrendo, eu diga, a vida valeu a pena, né? Eu posso morrer com dignidade. Não é porque eu morri com... não é que morrer é bom, mas eu posso ser corajoso diante da morte. Dizer, você vem, né? Você vem, mas eu vivi. E eu fui gostável. Se você fala só, eu fui potente, agora eu não sou. E agora as pessoas que gostavam da minha potência não gostam mais, que eu não tenho ela. Então isso é um drama que a gente vê no dia a dia sem crises, não é? As pessoas com muita potência e infelizes, não tendo a confiança na sua autoestima. Autoestima é isso, é a gente ter a compreensão de que é gostável por alguém, né? E se essa pessoa enlouquecer e não gostar mais, eu sei que eu continuo sendo. Está aqui dentro, não está nela gostar de mim. Não está em você gostar de mim. Está em que continua aqui dentro a confiança de que eu sou. Isso não tem a ver com potência, né? Isso tem a ver com com a intimidade. Só a intimidade consegue ver quem eu sou. Um pouco quem eu sou. Então, acho que quando você pergunta se a crise é uma oportunidade, se a pandemia é uma oportunidade de eu alimentar mais os meus fazeres, as minhas práticas, as minhas buscas para este lado da intimidade, do convívio, da confiança, do estar bem com alguém, e dar menos peso a essa parte minha que gasta energia trabalhando demais para compensar, talvez, né? Às vezes porque gosto mesmo da potência, mas às vezes para compensar aquilo que eu sinto que na minha intimidade não é apreciado. Tem muito disso, a gente encontra muito disso, de pessoas vazias, com a sensação de vazio.
Você vai me perguntar, e como fazer para... O que que as pessoas podem fazer para migrar, né? Eu estou intuindo que você vai me perguntar o que que as pessoas podem fazer para migrar, né? Da sensação de vazio, de que não é gostável, para uma sensação de que vai ser gostável. Às vezes essas pessoas estão enganadas, é fantasioso que elas são ruins para elas mesmas. Às vezes elas precisam só de ser validadas nessa característica que é gostável. Elas acham que são deploráveis e que são apreciadas porque são úteis. Não só potentes, às vezes é utilidade. Você precisa de mim, eu sou útil para você, por isso que você me atura. Eu quero sair e ir para o lado que você quer estar do meu lado. Não é porque eu sou útil, é porque você gosta de estar, tem prazer, vivemos juntos, fazemos aquelas intimidades, aquelas detalhes da vida, né, gostosinhos, juntos. Então, às vezes a gente precisa buscar essa validação fora, no olho do outro. Um processo que eu conheço, acho que válido, é a psicoterapia. Não é só para tirar a gente do buraco. É também para eu me validar através de alguém numa incerteza que eu tenho. Que falta só eu considerar que é verdadeira. Mas também os grupos, como é essa proposta que a gente está fazendo, de que as pessoas se voltem para dentro da casa e que cuidem da sua segurança. Assegurar o outro é um ato de amor. Assegurar com generosidade é mais amoroso ainda. Gostar de assegurar e ver a felicidade do outro é mais amoroso ainda. E vai configurando essa validação de mim, que faço esse esforço, de que eu sou um cara bacana. Que a pessoa vai me, como diz o padre Fábio de Mello, a pessoa vai me pôr no sol na cadeira de roda quando eu estiver velhinho. Mas, sobretudo, mais importante é ela ir me tirar do sol depois de meia hora, né? Quer dizer, é uma Ah, pessoa que está lá grata pelo que eu fui na vida, não é? Um filho, um parente, um amigo, um parceiro, que é grato e que vai lá me buscar. E eu também preciso estar com a consciência construída de que eu tive uma vida digna e que eu posso enfrentar a morte. Né? Eu acho que isso é uma mudança possível de modelo até dessa, desse padrão, dessa dinâmica de vida atual, né? De você ser demandado a produzir, 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 performar, parecer bonito na internet, ser útil lá, né? Você tem que plantar, colher, botar 10 sacos de feijão dentro do celeiro para a família, porque senão você não, quer dizer, você é útil, só útil. Não precisa ser útil. Mas a utilidade pode ficar, de novo, vou repetir esse dado que eu acho que é, sobretudo, muito importante, significativo, né? Você pode ser útil, você pode exigir das suas crianças que tenham bom performance se você conseguir incluir elas no registro da estética e não da necessidade de sobrevivência, né? Eu posso dar um depoimento pessoal. A pessoa fala assim: você é muito inteligente. Já ouvi quando era criança isso, né? Você é inteligente. Não sabia o esforço que eu fazia para. Eu era inteligente, não era porque era bonito ser inteligente, conhecer. Era porque eu precisava controlar a vida, porque eu morria de medo. Isso é um registro de necessidade, não é um registro de estética. Entende? E a gente está sendo convocado a viver a vida pelo registro da necessidade e não pelo registro da beleza. Eu podia ser a mesma coisa inteligente sem estar assim desesperado estudando para conseguir mostrar, desempenhar e também para entender a vida, porque eu tinha medo da vida. Então eu podia estar nessa busca por esse outro registro, porque é bonito descobrir, porque é bonito, é engraçado, é divertido saber o que a vida tem. Eu não estou com medo.
Eu estou indo porque eu estou aqui, eu estou em paz. Eu estou no meu núcleo social, familiar, acolhido, né? Você vê que é uma perspectiva muito diferente. Até para os professores isso é bacana, porque você olha dois alunos inteligentes dando bom desempenho na sala, fala, olha, os dois são igualzinhos. Não, pode ser que um esteja pela estética e o outro esteja pelo desespero, né? Um precisa de tratamento, o outro é só comemorar. E você olha os dois, o resultado é o mesmo, ou parecido, né? Então, essa crise, essa pandemia pode trazer isso para nós. Essa virada de perspectiva, de eu valorizar, de eu tornar o meu sagrado algo que me valorize perante a minha intimidade, né? É o que a gente mais vê no consultório, é essa falta, essa quebra de autoestima. A pessoa, mesmo com potência, mesmo rico, mesmo ou não, isso não acontece, né? Com qualquer um de nós, essa pessoa está triste. A pandemia, então, nos faz pensar sobre várias coisas, né? Sobre o tempo que temos a tudo na nossa vida. Nos últimos tempos, a gente tem ouvido muito isso, né? As pessoas falando muito das reflexões, refletindo muito, né, sobre as coisas, sobre o tempo, sobre a sociedade que vivemos, como você falou, né? O ter e o ser. A pandemia nos chama a atenção também, nos faz refletir sobre a demanda dos pais para com as crianças, né, as demandas escolares que agora, né, a gente tem nos trabalhos remotos. Para finalizar, a gente tem uma proposta de trabalho, né, de vínculos, continuidade aos vínculos escolares, né, que por conta da suspensão a gente teve o afastamento da criança da escola. E dizer que a nossa preocupação realmente é cuidar dessa questão do excesso de performances, né? Do excesso de resultados. Olhar mais assim, não só para o produto, que a gente sabe que ele é importante na sociedade que a gente vive, mas olhar principalmente para o processo. Então, as relações que se estabelecem entre pais e filhos dentro de casa, né? Os momentos que a família organiza para conversar com as crianças, para contar uma história, para ver um filme juntos, para cantar uma música, olhar um álbum de famílias antigo. Então, a gente chama muita atenção do papel das famílias para a gente fazer esse resgate, que talvez esse momento de pandemia e de suspensão, né, seja um momento de desacelerar, né, da gente pensar no ser humano, né, resgatar relações e vínculos afetivos dentro de casa e cuidar para os excessos, né, que às vezes a gente quer tanto preencher o tempo da criança. A criança está o tempo inteiro junto comigo dentro de casa. O que eu faço com ela? Como se a gente tivesse que a todo momento colocar a criança numa situação de atividade. Sim, a gente precisa colocar ela, mas não só nas atividades direcionadas, que do ponto de vista do adulto é o ideal, mas pensar essa criança em situações cotidianas, né, e familiares, de convivência com os pais, de momentos de afetividade, né, dentro de casa. Eu estou de acordo com essa tendência que você sugeriu, né, de a gente ir devagar e sempre. É uma situação toda nova, a gente desconhece tudo, e às vezes essa ansiedade, essa angústia, essa ansiedade de performar, de performance, né, de que não se perca nada. Não, a gente já perdeu, vai perder mais coisas, vai perder o tempo, porque é uma atividade nova. Não dá para fingir que não existiu ou que não está existindo nada. Bom, para a gente encerrar, eu queria falar um pouquinho sobre os dois programas que a gente tem hoje acontecendo com os nossos alunos, que é o programa de estudos dirigidos e o programa Vida. O programa de estudos dirigidos tem um intuito, né, da gente continuar promovendo o vínculo da criança com as atividades escolares. Então, são aquelas atividades que as escolas estão mandando para as crianças, mas para além da questão dos resultados e da performance da criança, a gente valoriza muito
as práticas vivenciais dentro de casa. Então, a relação pai e filho, o momento que senta junto, organiza um espaço para a criança fazer atividade, né? E essa atividade é permeada pela presença do adulto, do pai, da mãe, de um adulto responsável ali que cuida da criança. Então, a gente colocar, né, que nessa proposta de trabalho, a gente tem sim o cuidado de levar para casa conteúdos já trabalhados, né, em que as crianças têm esse contato, mas principalmente que a gente valorize no contexto familiar, nesse momento, as relações e os vínculos afetivos entre pais e filhos. Eu acredito que nenhum professor será o mesmo, né? A gente aprendeu e a gente se reinventou nesse processo. O professor mudou, a família mudou, a criança mudou. Mas eu tenho certeza que as crianças estão aprendendo num contexto diferente, né? Talvez num contexto muito difícil, como a gente está falando, um contexto de crise, mas muitos aprendizados, né? A gente pode identificar que essa criança está tendo com essas atividades remotas. E eu queria também chamar a atenção do nosso programa Vida, que tem essa intenção, né? A intenção de discutir os sentimentos, de discutir as emoções, de promover espaços de escuta, de fala saudável, de fortalecimento de vínculos, de criação de vínculos, e esse trabalho também está sendo levado para as famílias, né? Para que junto com as crianças a gente possa ter, né, essa base emocional que é tão importante para a gente sair da crise. Então, basicamente é isso. Eu queria agradecer muito a sua participação, dizer que nós da Secretaria ficamos muito felizes, né, de ter aqui conosco, de poder contribuir com a gente, com os pais, com os professores, e em outras ocasiões a gente volta a conversar sobre outros temas, né, dando continuidade a essa proposta. Muito obrigada e até um próximo momento. Eu que agradeço, Viviane. Obrigado pelo convite. Foi um prazer, meu trabalho, minha satisfação estar aqui falando com vocês, para as pessoas, né, que nos assistem. E deixo aí um carinhoso abraço a todos vocês e os votos de que enfrentemos e passemos essa crise em breve. Tá bem? Tchau, tchau. Tchau, obrigada.